Você que ainda não conseguiu conquistar o imóvel próprio, presta atenção numa coisa. Dentro do seu núcleo familiar, seus pais, seus irmãos, seus parentes mais próximos ou até amigos, todos eles tiveram essa dificuldade ou ainda têm essa dificuldade de ter um imóvel próprio? Isso pode ser um sinal de alerta de algumas crenças e algumas reprogramações que você precisa mudar para conseguir conquistar o seu imóvel. Então, presta atenção nesse vídeo, que eu vou te dar algumas dicas valiosas que vão desbloquear aí dentro da sua cabeça e te mostrar que existe sim um caminho para você também conquistar o seu imóvel de forma planejada, parcelada e sem juros. Se você ainda não me conhece, eu sou Elisiane Ribeiro e há 10 anos ajudo as pessoas a conquistarem o imóvel próprio, a realizarem esse sonho de ter o seu cantinho. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 coisas para você ficar ligado e tentar mudar aí na sua vida, dentro da sua cabeça, dentro do seu sentimento, dentro das suas ações, para você também conseguir conquistar o seu imóvel. Então, o primeiro ponto é a sua relação incondicional com o dinheiro. Quando a gente fala de relação incondicional com o dinheiro, muitas vezes a gente vem com alguns bloqueios do nosso passado, com alguns bloqueios que foram implantados na nossa cabeça pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas que nos criaram. Então, quando eu falo da minha relação com o dinheiro, eu falo, poxa, eu nasci na periferia, né? Eu fui criada, né, de uma forma onde eu não tinha tanto dinheiro, eu não tinha uma condição financeira muito boa. Eu tinha no meu inconsciente que eu tinha que ganhar o dinheiro de forma bem esforçada, né? E principalmente de forma manual, né? E nunca muito intelectual. Então, eu carreguei isso por muito tempo da minha vida. Então, a minha relação com o dinheiro era muito de esforço, né? Eu não entendia que eu poderia ganhar mais dinheiro com menos esforço, usando mais a minha inteligência. Isso foi implantado desde os meus avós, foi implantado na cabeça dos meus pais e automaticamente na minha cabeça também, né, gente? Então, eu demorei muito para entender que eu não precisava, né, ter tanto esforço para conseguir o que eu queria, que eu precisava, na verdade, de mais conhecimento. E às vezes a gente fala assim, então eu preciso só ir para a faculdade, eu preciso fazer um MBA, eu preciso também, né? Mas muitas coisas hoje já estão disponíveis aí para gente e dá para a gente estudar aqui nesse canal, dá para a gente estudar pela internet sem precisar gastar muito dinheiro, sem precisar investir tanto dinheiro para isso. E isso também, né, é algo que foi implantado na nossa cabeça, de que para que eu tenha um conhecimento muito valioso, para que eu estude, eu preciso ter um diploma, né? Eu preciso pagar caro, né, para ter esse conhecimento. E na verdade, não é isso. Então, a primeira questão, né, é a nossa relação incondicional com o dinheiro, tá? Isso está aqui, ó, no topo. Normalmente eu falo que existe aí um triângulo, né? Então vem a nossa relação incondicional com o dinheiro, que a gente sente em relação ao dinheiro, qual é as crenças que a gente tem. Se na minha família todo mundo pagou aluguel, então a minha avó pagava aluguel, o meu pai pagava aluguel, a minha mãe veio de uma família que morava de aluguel, né? Isso eu vou carregando para a minha vida. E automaticamente eu me olho pagando aluguel e olhando o imóvel próprio como algo muito distante, como algo que eu nem mereço, eu nem posso sonhar com aquilo. Por quê? Porque isso não vai acontecer, eu não vou conseguir, o banco não vai aprovar, o financiamento é muito caro, a minha renda é muito baixa, eu não consigo guardar dinheiro, enfim. Então, vem várias crenças ali que já estão no nosso inconsciente, dizendo que isso não é possível, tá? E aí, o que a gente faz? A gente
vive a vida, né, não se dando conta de que essas crenças existem e estão lá, né? Então a gente inconscientemente a gente tem o quê? Atitudes que nos levam a ficar mais longe do nosso imóvel, a ficar mais longe desse sonho, tá? Então sempre quando eu vou falar de relação incondicional com dinheiro, eu falo do pensar, sentir e agir, né? Não adianta a gente só, Liz, então eu vou ficar meditando, sonhando com o meu imóvel e vai dar certo. Sim, isso também pode ser que dê certo, mas não é só isso, né? A meditação pode te levar para um pensamento melhor, uma ação, um sentimento melhor, para que te leve para uma ação positiva, né? Uma ação que te ajude a chegar até a conquista do seu imóvel. Então, o que acontece? Quando eu não desbloqueio isso aqui, quando eu não acredito que eu posso sim morar de frente para o mar, né? E eu vou te dizer que eu desejei muito isso por muito tempo da minha vida. Não sei se você conhece a minha história, mas eu nasci na periferia de São Paulo, né? Eu nasci em São Mateus e, na verdade, nasci próximo a São Mateus, né? No ABC. E fui criada em São Mateus, na periferia, tá? E ali, né, o ambiente que eu estava eram, né, de pessoas muito batalhadoras, né? Meus pais, que conseguiam dinheiro com muito esforço, mas que eu tinha dentro da minha cabeça que o dinheiro não era uma coisa muito boa, que o dinheiro não trazia felicidade, que o dinheiro não era coisa de Deus, que quanto mais, né, dinheiro eu tivesse, menos próximo a Deus eu estaria, né? E isso não tem nada a ver, né? A gente pode muito bem ter uma condição financeira boa e estar próximo de Deus, se é isso que você acredita. Então, eu tive essa dificuldade, né? E fui descobrir isso muito, né? Muito tempo depois, de que eu poderia sim, né? De que tudo está disponível para mim, desde que eu mude a minha forma de pensar, sentir e automaticamente agir, que é isso que vai me levar para onde eu quero, que vai me levar para a conquista do seu imóvel, que vai te levar para a conquista do seu imóvel, que me trouxe aqui, ó, para morar de frente para o mar. Eu lembro que no final do ano passado, eu e meu marido, a gente estava morando no sítio, né, com os meus pais, porque devido, né, ao momento que a gente passou, então a gente ficou lá um tempo com eles. E aí eu lembro que eu falei assim, Rafa, que tal a gente morar um tempo na praia? E ele falou assim, né, ele topa, né, tudo. Às vezes ele falou, eu acho legal, né, a gente aluga nosso apartamento e a gente mora um tempo na praia. E aí a gente começou, né, a procurar isso, a ir atrás disso, a agir, né? Então a gente começou pelo pensamento, depois vem um sentimento bom, um sentimento que a gente falou assim, é isso que a gente quer. E aí a gente começou a movimentar os pauzinhos, né? Então começou a pensar, começou a olhar lugares. E aí Deus, o universo, tudo é tão maravilhoso que quando a gente começa a exercitar isso, ele também se movimenta, né? Ele também entende qual é a mensagem que a gente está mandando, né? O universo, ele é só um reflexo, né? Deus é só um reflexo do que a gente quer, né? Então, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade para ele, para o meu marido, para prestar um processo seletivo para ir para uma cidade praiana, né? Na empresa que ele trabalha. E aí, para muitas pessoas pode ser assim, não, eu não vou morar longe dos meus pais, eu não vou morar longe da minha família, puxa, eu vou ficar num lugar muito longe, né? Para muitas pessoas, esse convite, né, em participar de um processo seletivo pode soar dessa forma. Para nós, que já estávamos com o nosso pensamento mudado, com o sentimento de morar perto da praia, para a gente foi totalmente, né, maravilhoso. Foi tipo assim, vamos, vai dar certo. E aí ele entrou nesse processo e a gente já sabia que ia dar certo, né?
Inclusive, né, ele falou assim, meu Deus, né, na segunda fase do estágio, a Lizzy já estava com as malas prontas, porque eu já tinha certeza, né, do que a gente queria, e eu já olhava lá na frente e via os caminhos que estavam sendo tomados, tá? Então, o que eu quero dizer com essa história? Às vezes, a gente está com um pensamento tão travado, de tipo, eu não sou merecedor, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Isso não é para mim, deixa eu ficar no meu cantinho, não vou enfiar o nariz onde não é para mim, né? Se eu fosse olhar por um lado, tipo, não era para ser para mim. Se eu fosse olhar com um pensamento lá do passado, da Lizzy lá, né, de 1900 e bolinha, né? Eu teria pensado dessa forma, não vou porque não é para mim, eu não vou me sentir bem, eu não vou... Enfim, eu teria contado um monte de historinha para me dizer assim, ó, não, amor, não participa desse processo. E quantas pessoas que estão vendo esse vídeo já passaram por alguma oportunidade e elas não conseguiram enxergar isso como oportunidade, enxergar como um presente, porque o pensamento estava totalmente bloqueado e o sentimento foi ruim e aí você não teve uma ação e aí ficou no mesmo lugar, tá? Então, a conquista do imóvel, ele passa por tudo isso. Ele passa em você muitas vezes quebrar um ciclo que tá ali, ó, na sua família, de todo mundo pagando aluguel, todo mundo pagando aluguel, todo mundo pagando aluguel, e você chegar e falar assim, eu não, eu consigo. Eu vou ter meu imóvel aonde eu quero, do jeito que eu quero. Você é capaz disso. Você precisa, o primeiro ponto é desbloquear isso dentro da sua cabeça. Desbloqueou, né, fez alguns exercícios, então faz, né, de repente mentaliza aonde você quer o seu imóvel. Às vezes eu converso com pessoas que falam assim, Lizzy, o meu sonho é ter a minha casa própria. Mas a pessoa não sabe nem aonde, que bairro ela quer morar. Né? Ela fala assim, pode ser em qualquer lugar. Não, não é assim que funciona. Você precisa determinar, você precisa dizer para você mesmo, né, aonde você quer o seu imóvel. Esse é o primeiro passo. Eu quero aqui aonde eu já moro. Pronto. Então, determinou que é ali. Mas você quer um imóvel grande, você quer um imóvel pequeno? Como que você quer esse imóvel? O que você sonha com ele? Porque isso vai determinar também a sua relação com o dinheiro que você ganha e que você gasta. Você vai começar a entender, né, que muitas vezes um gasto excessivo em algum ponto da sua vida pode ser enxugado para que você consiga realizar esse sonho que já está determinado aqui, que você já sabe onde é, que você já sabe como você quer. Porque quando a gente deixa tudo muito solto, né, nada funciona, né? Não sei se você é uma pessoa que tem rotina, né? Mas o ser humano em si, ele precisa de uma rotina, né? Ele precisa de saber mais ou menos o que vai acontecer no dia dele, para que ele seja mais produtivo. E isso acontece na nossa vida financeira, na nossa relação com o dinheiro e no modo como a gente vai conquistar o nosso imóvel, né? Então são 3 pontos: a nossa relação incondicional com o dinheiro, onde a gente precisa mudar as crenças, onde a gente precisa analisar os bloqueios que existem na nossa cabeça em relação ao dinheiro. Se você se sente merecedora, se você se visualiza tendo o seu imóvel, e se você não visualiza isso, se você não se sente merecedora ou merecedor, faça um exercício, né? Escreva. Por que eu falo escrever? Porque às vezes, quando a gente tenta pensar, a gente nem consegue colocar em detalhes o que a gente quer, o nosso sonho. Às vezes, a gente fala assim, eu quero muito o meu imóvel, eu quero muito comprar o meu imóvel, mas não coloca detalhe nenhum, né? Então, quando a gente escreve, quando a gente desenha, quando a gente determina,
a gente começa a trabalhar o nosso sentimento, né? O prazer que você vai sentir em ter o seu imóvel, a segurança que isso vai trazer para você, né? Ah, eu já imagino os meus filhos correndo no quintal, eu já imagino os meus filhos correndo nessa varanda. Eu imaginei isso muitas vezes, eu determinei isso muitas vezes na minha vida, né? Desde quando eu saí, né? Então, quando eu morava ainda na periferia, quando eu casei, eu fui morar na periferia, né? Na casa que é dos meus pais, né? Para a gente conseguir fazer um pezinho de meia, para a gente conseguir conquistar o nosso imóvel, né? Então foi muito útil e eu sou muito grata por isso, né? Eu morei muito tempo ali, desde quando eu nasci, né? Então eu nasci ali, casei e continuei morando naquela casa. Então eu tenho um carinho muito grande pelaquela casa, por aquele lugar, né? Porque tem muitas lembranças da minha infância ali. Mas se eu tivesse continuado ali, ó, no conforto, quentinho, né? Sem nenhum desafio, de repente eu estaria lá ainda. Mas eu não queria isso para minha vida. Quem quer isso, tá tudo bem, né? Se você mora numa casa de favor e para você tá tudo bem morar ali, tranquilo, né? Mas a grande maioria das pessoas não. A grande maioria das pessoas querem o quê? Quer a conquista do imóvel dela. Às vezes quer até ir para um bairro melhor, para um lugar mais gostoso, com uma segurança melhor, né? Então, desde o início, eu comecei a determinar. Quando eu e o Rafa, a gente se casou, eu falei para ele, Rafa, a gente vai ter o primeiro filho, nosso primeiro filho, já no nosso imóvel, né? Eu não quero ter um filho morando aqui, porque eu sei que vai ser mais difícil, né, de sair daqui quando a gente tiver um filho, né? O filho tem muitos gastos, né? A gente sabe. E eu tinha uma preocupação muito grande em relação à distância do meu trabalho, né? Então, onde eu morava era muito longe do trabalho. E aí eu pensava, meu Deus, aonde eu vou deixar meu filho? Minha mãe não morava em São Paulo, morava longe, no interior. E eu pensava, meu Deus, aonde eu vou deixar? Né? Então, eu ficava pensando nessas coisas. Eu vou ter que pegar um trânsito com a criança para deixar próximo do trabalho, depois voltar com a criança 1h30 dentro do carro, no trânsito. Então, eu tinha essa preocupação. E a gente determinou que a gente compraria o nosso imóvel antes do primeiro filho. E foi isso que aconteceu, né? E a gente só determinou? Não, a gente fez planos. A gente entendeu como, dentro da nossa realidade, né, que, na verdade, ela precisava mudar. Então, a gente não tinha uma realidade perfeita. Ah, Liz, você fala isso porque, nossa, você ganhava bem, o Rafa também. Não, gente, não. No início, não, né? Então, a gente começou a buscar formas de se movimentar, né, para ganhar mais, para ir atrás do que a gente gostaria de fazer, né, para ir atrás do imóvel no lugar que eu queria que fosse, né? Então, a gente começou a traçar um plano para isso. E aí entra a segunda parte, que é a educação financeira, né? Então, a gente tem a relação incondicional com o dinheiro, que é onde você muda tudo que está aqui na sua cabeça até hoje, tudo que você ouviu, todas as historinhas que te contaram, que você começa a mudar o sentimento de merecimento e você começa a agir, né? E aí o segundo ponto, depois da ação, é a educação financeira, né? Então, se você ganha pouco, eu ganho pouco e, poxa, não consigo, Liz, pagar aluguel e pagar, de repente, um consórcio ou mesmo um financiamento, não dá, né? Eu não tenho entrada, não consigo guardar dinheiro. Enfim, só tem 2 caminhos, né? E quais são? Se você ganhar pouco, você precisa ganhar menos, tá? Não tem outro caminho. Ou você ganha menos e aí sobra um dinheirinho. Ou você faz o que eu fiz, né? O que a gente fez. Você vai atrás de ganhar mais. Liz, é muito fácil ganhar mais dinheiro? Não, não é fácil. Mas essa é a primeira crença que você tem que desbloquear. Não é fácil, mas é simples.
E como é simples? Estudando, correndo atrás, sendo diferencial no seu trabalho. Então, mesmo que você, sei lá o que você faz, você vende uma caneta, né? Você tem que ser o melhor em vender uma caneta. E como que você faz isso? Cara, abre o YouTube, tem um monte de dicas de venda, tem um monte de dicas de carreira, tem um monte de gente te ensinando de graça, né? O que você tem que fazer para ser diferencial na sua área, né? Então, o primeiro ponto é esse. Eu passei de uma consultora igual a todo mundo para uma consultora diferenciada, para uma consultora que se dedicava, 15 horas do dia. Mentira, 12 horas do meu dia. Né? Então, eu não tinha, enquanto os meus amigos, Liz, eu não atendo ninguém de final de semana, Liz, eu não atendo depois do horário, eu não sei. Cara, eu atendia todo mundo. Por quê? Porque para mim aquilo representava ganhar mais dinheiro. Para mim aquilo representava ter mais dinheiro para realizar o meu sonho, que já estava determinado, que era ter o meu imóvel antes de ter o meu primeiro filho, né? Então, eu comecei a estudar vendas, a estudar psicologia, a entender como o comportamento de uma pessoa que quer comprar um imóvel existe, a entender que a relação familiar, o ambiente, que a pessoa precisa de uma rede de apoio, né? A entender como e qual estratégia o consórcio poderia ajudar o cliente, né? E acredite, em alguns casos, eu mesmo falei para o cliente que, olha, para você é melhor o financiamento, porque ele queria um imóvel para ontem, né? E de repente não tinha entrada e o financiamento estava aprovado. Então, eu passei por todos esses estágios me aprimorando dentro da minha área, né? Então, dentro da sua área, você sempre pode ser o melhor, né? Você sempre pode ser um especialista em alguma coisa ali que ninguém é, né? Ou se alguém seja melhor que ele, né? Porque não tem como você automaticamente vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais reconhecido, vai ter uma promoção, vai ter outra empresa te olhando e te fazendo um convite, né? Então, esse é um segundo ponto. Então, ganha pouco ou ganha menos e tenta fazer sobrar o dinheiro ou vai atrás para ganhar mais dinheiro, né? Então, tudo que eu falo, né? O dinheiro é energia, esse lugar, né? Tá cheio de energia boa e o seu imóvel, ele também, né? É uma energia que você precisa construir e entender que você é capaz de conquistá-lo, tá? E aí vem o terceiro passo, que é como, né? Então a gente falou da relação incondicional com o dinheiro, a gente falou da educação financeira, que não tem jeito, ou faz sobrar ou corre atrás para ganhar mais dinheiro. E agora a terceira é você buscar o como, né? Então, já ressignifiquei, já entendi que eu consigo, já determinei, já criei um plano, já estou trabalhando na minha educação financeira, já estou trabalhando em ganhar mais dinheiro, já estou trabalhando em gastar bem o meu dinheiro que eu ganho, porque às vezes eu já peguei muitos casos, né, de pessoas que ganham muito dinheiro, tá? E não conseguem entender como vão conquistar o imóvel, né? Então não sabe qual é o melhor meio. Poxa, será que é eu pegar meu dinheiro, me descapitalizar, que está lá numa aplicação legal, eu vou descapitalizar e comprar à vista? Né? Mas eu também não quero financiar. Por quê? Porque os juros que eu vou pagar no financiamento, eu não consigo esse mesmo juros aqui na minha aplicação, né? Então, o como é o terceiro passo. Depois que a gente alinhou tudo isso, vem o consórcio para te ajudar como uma ferramenta para isso, né? Como você comprar o seu imóvel parcelado, né, sem pagar juros, né? No consórcio, a gente vai fazer um autofinanciamento. Os próprios participantes do grupo vão se autofinanciar. A administradora vai organizar e vai liberar ali por mês as contemplações mensais, né? Que, diferente do que todo mundo pensa, de que muita gente pensa, eu tenho que ter sorte, eu tenho que, né, só sai uma pessoa por mês. Não,
né? Além do sorteio, vai ter lá os lances, né? Tem alguns vídeos aqui nesse canal que eu falo, né, de lance, todos os tipos de lance, que eu falo de estratégia, né? Então existe uma estratégia para cada perfil, né? Se é melhor fazer várias cartas, se é melhor fazer uma carta, se você vai dar no lance livre, se você vai dar no lance fixo, se você vai usar parte do crédito ou não, né? Então aí entra o consórcio para te ajudar nesse processo de direcionamento de como conquistar o seu imóvel sem pagar juros. Então, precisa, a todo momento, você entender que você precisa de uma rede de apoio, digamos assim, né? E o consórcio, ele entra como essa rede de apoio para dizer, ó, cara, você tem um boleto aqui para pagar para você comprar o seu imóvel, você vai ter que deixar de viajar, sei lá, 3, 4 vezes, viajar 2 vezes, para você economizar, né, desse lado aqui e comprar o seu imóvel, né, de uma forma mais barata. E aí a gente começa a entender que é possível, além, né, de ter o meu imóvel, mesmo sendo uma pessoa que nasceu na periferia, que, nossa, fiz faculdade em uma das piores faculdades da região, porque era mais barata, tá? E era o que eu conseguia pagar, né? A gente começa a entender que todo esse conceito de dinheiro, todo esse conceito de educação financeira, tudo que o consórcio conseguiu me proporcionar até agora, ele pode me levar a um patamar muito melhor, né? Ele pode me levar a não só ter o meu imóvel, como ter rendas com o meu imóvel, né? Hoje, o meu imóvel de São Paulo, ele está alugado, né? Assinei o contrato esses dias de aluguel. Poxa, já comecei a ter uma renda de aluguel, né? E esse é o primeiro. Por quê? Porque a gente tem, né, o conhecimento e a intenção de também comprar um imóvel em Natal. E aí existe uma estratégia para isso, né? Não é só, Elise, então você vai fazer um consórcio para comprar um imóvel em Natal? Não, tem um segredinho de como eu vou fazer isso. Por quê? Porque existe aí um FGTS, né? O FGTS, quando a gente fala, o FGTS é só para o primeiro imóvel, né? O FGTS tem que ser só para quem não tem imóvel no seu nome. Não é bem assim, tá? Então, isso é papo por um outro vídeo que eu explico depois. Mas eu, tendo um imóvel em São Paulo e conseguindo comprovar para a Caixa Econômica que eu preciso morar aqui em Natal, que meu marido precisa morar aqui em Natal, né, porque foi transferido pela empresa, eu também posso comprar um imóvel aqui, certo? Depois eu explico melhor sobre isso, tá? Mas voltando e finalizando esse vídeo, gente, se você não entender, se você falar assim, Liz, isso tudo é balela, isso tudo é coisa que, né, de gente que acredita em outras coisas, enfim, eu não sei no que você acredita, mas começa a escutar os seus pensamentos, a escutar as historinhas que foram contadas para você desde cedo, né? E começa a mudar isso, começa a acreditar que você é merecedor e que você consegue, porque é só mudando o que está aqui dentro que você vai conseguir ter o quê? Energia e força de vontade para ir atrás, para lutar, para conseguir conquistar o que você quer, tá? Então, se você não desbloquear isso, pode ser que você passe a vida inteira patinando, né? E aí, quando você chegar na velhice, você vai olhar e vai falar, poxa, eu vim de uma linhagem, né? Eu vim de uma família que ninguém teve o imóvel próprio. E aí agora eu estou olhando para o meu filho e ele está indo para o mesmo caminho que eu, né? Então, presta atenção nisso agora, porque ainda dá tempo de ressignificar, dá tempo de mudar o que está aí dentro, de mudar essas historinhas, contar novas histórias e ir morar e conquistar o seu imóvel aonde você deseja, de forma parcelada e sem juros. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um curtir, compartilha aí com a família, aquela família toda que ainda mora de aluguel.
manda para eles, porque eu tenho certeza que esse conhecimento vai ajudar muita gente a desbloquear e olhar de uma forma diferente para a conquista desse sonho. Tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.